Você sabia que a graça não só perdoa, mas ela transforma vidas? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a graça, né? Aí você fala assim, mas o que é graça, Marcelo? Graça, tudo bem, graça é uma coisa de graça, que não custou nada para você. A gente fala, a gente não, a Bíblia diz que a salvação vem pela graça e pela misericórdia de Deus, né? Por que pela graça? Porque é de graça. Você não precisa fazer absolutamente nada, você não precisa trocar com Deus, né? E pela misericórdia, a misericórdia é uma suspensão de uma pena merecida. Quer dizer, nós somos pecadores e o salário do pecado, como diz em Romanos, no livro de Romanos, o salário do pecado é a morte, morte espiritual, né? Mas a gente, pela graça e pela misericórdia de Deus, nós somos salvos. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre a graça, porque a gente fala graça, fica um negócio meio, é graça, 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 pô, pela graça de Deus, graças a Deus e tal. Mas nossa, é incrível que quando você começa a olhar a graça, ela não é só um perdão automático, sabe assim? Então pela graça eu sou salvo, então é um perdão que eu tenho automático. Não, parece que a graça você consegue pegar de tão importante que ela é, de tantas coisas que estão embutidas, tantas atividades que estão embutidas nessa palavra, né? É como se você conseguisse pegar a graça. Jesus é a própria graça, entendeu? É como se você conseguisse fazer isso, né? Aqui, cara, nós vamos ler um texto que está em Tito, né? No livro de Tito, Paulo mostra que a graça, ela não é uma apenas salva, ela não é uma palavra que apenas salva, mas ela corrige, ela ensina, ela te transforma. Olha quanta coisa que está nessa palavrinha aí. Tão rico que é esse texto de alguns versículos que a gente vai ver aqui, né? Ela prepara você, o cristão, para a eternidade. Mas espera aí, então é só quando eu morrer? Não, não. Não é quando você morrer. Ela te prepara agora. Então, se a graça chegou até nós, até você, até mim, como que é que está sendo a sua vida com a graça de Deus, vivendo com a graça de Deus, né? Pô, se ela ensina, se ela corrige, se ela transforma, se ela te prepara para a eternidade. Eternidade, o que é eternidade? Pouco. Não, é você passar a olhar para o céu, a enxergar as coisas de Deus, as coisas que te esperam lá do outro lado. Lembra que eu sempre menciono aqui que a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Qual é a certeza de coisas que se esperam? As promessas que estão aqui, né? Tudo que você está vivendo, aquilo que você ainda vai viver e aquilo que você vai viver na eternidade, né? É incrível, é incrível. Então vamos ler esse texto aqui, está em Tito. Paulo está escrevendo para Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 15, ele diz assim, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivemos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Olha só, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, quem? Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda a maldade. Remir é resgatar, né? De toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Fala essas coisas, Paulo falando para Tito, fala essas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te menospreze. Paulo está falando para Tito. Que coisa fantástica esses versículos aqui. Que coisa, olha só. Então,
a graça nos foi revelada. Olha aqui o que diz versículo 11. Vamos ver aqui cada versículo. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a quem? A todos os homens. Ensinando, bom, a todos os homens, a todos os homens. Então, a graça se manifestou em quem? Em Cristo. E olha uma coisa interessante aqui, que a gente precisa discutir isso, né? É uma oferta universal para todos os homens. Oh, que legal, então eu vou ser salvo, eu não preciso crer em Cristo, eu não preciso fazer nada, posso continuar vivendo a minha vida de pecado, a minha vida mundana, a minha vida miserável, que assim mesmo quando eu morrer eu vou estar ao lado de Cristo. Não é isso que está dizendo aqui. Aqui está dizendo o seguinte, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, a salvação é para todos. A salvação é para todos os homens, mas, para quem ela é eficaz? Somente para os que creem. Você entendeu? Olha só, é como, imagina você tem uma lavoura, você tem um sítio, uma chácara, uma fazenda, sei lá, e você planta algumas coisas na sua lavoura. Você vai lá, você ara a terra, você tira os matos, você trata aquela terra, você tira as coisas, os bichos que podem danificar a terra, comer a sua plantação. Aí você planta, aí vem a chuva, e o teu vizinho olha pela janela e fala assim, pô, esse coitado aí está trabalhando que nem um condenado, fica arando a terra, eu não faço nada disso, se nascer, nasceu tal. Aí a chuva vem para todos, vem para você e vem para o teu vizinho. Pô, você arou a terra, você limpou a terra, você cultivou aquela terra e você plantou a semente. O teu vizinho não fez nada disso. Tem matos, tem abrolho, tem bicho demais lá. E aí não nasce nada do cara e na tua, pô, nasce aquela plantação bonita. Por quê? Porque você foi eficaz. Você trabalhou naquela terra. É a mesma coisa a salvação. Essa chuva vem para o vizinho que não está nem aí e vem para você que está aí com as suas coisas. A salvação é a mesma coisa para todos os homens, mas uns creem, os outros não creem. Ah, creem no quê? No Zé, no Mané, no Deus tal, no Deus formiga, no Deus lua, no Deus sol, no Deus chuva, nos Deus... Não. Crê em quem? Em Jesus Cristo. Tenha isso em mente. Quem morreu por você e por mim, não foi o Zé, não foi o Mané, não foi a Mariazinha, não foi a Juquinha e a Luizinha. Não, foi Jesus Cristo. Ele morreu. O sangue dele derramado na cruz é que te salvou, é que me salvou, e não outro. Ninguém mais morreu por você, somente Cristo. Então, olha aqui que ele fala, né? Porque a graça de Deus se manifestou, ela veio para todos, né? Então a salvação não depende do merecimento humano, mas da iniciativa divina, né? Pô, eu mereço, eu sou um cara bonzinho, eu faço boas obras, eu não mato, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu ajudo as pessoas. Não é merecimento, gente, não é uma troca. Você não pode achar que por você ser bonzinho, sei lá eu o que, por achar que você, eu ajudo isso, eu ajudo aquilo, então eu vou ser salvo. Não, não é merecimento seu, é obra de Deus. Eu não estou dizendo que a pessoa que se converte a Cristo não deva fazer isso. Nós vamos ver aqui que a própria graça, ela impulsiona você a boas obras. É incrível isso, né? Mas você não vai fazer mais por uma moeda de troca. Eu vou fazer para garantir um lugar no céu. Não, não. Você vai fazer porque o teu coração te compele a isso. E quem é que está fazendo isso em você? É a graça, através do Espírito Santo. Olha quanta coisa que a graça faz para nós e por nós, né? Outra coisa aqui, ó, vamos ler aqui o versículo 12. Olha o que ele fala aqui, ó.
ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Então a graça nos instrui a dizer não para algumas coisas, né? Ela nos ensina aqui, ó, a dizer não para quê? Para paixões mundanas. O que seriam paixões mundanas, né? São guiados pelos desejos do mundo. São paixões guiadas pelos desejos do mundo. São centradas no prazer e no ego. Olha que coisa louca, né? E ela produz o quê? Nada, produz um vazio. Então o que seria isso? Ah, mas peraí, mas eu gosto de moto, mas eu gosto de carro, eu gosto de assistir Fórmula 1, eu gosto de assistir futebol, eu gosto demais, isso é uma paixão mundana. Não, não é isso, fica tranquilo. A paixão mundana é aquela que você não liga para nada, você quer só satisfazer o seu ego, você quer conquistar coisas a todo custo, até por corrupção, você quer corromper o seu amigo, o seu chefe, o seu subalterno, alguém para você ganhar dinheiro, para você viver uma vida desregrada. Ah, eu gosto só de balada, só ir na boate, só sair com mulheres, com homens, né, as mulheres também podem pensar isso. Eu não ligo para minha família, para o meu marido. Não, é paixão mundana, eu só quero saber disso, de farra. Eu quero beber, quero me drogar, quero aproveitar a vida, quero fazer sexo com todo mundo que aparecer e acabou. Isso é uma paixão mundana. Não é porque você gosta, pô, eu gosto de carro, eu gosto de mexer no meu carro, na minha moto, eu gosto de jogar futebol, gosto de jogar vôlei, basquete. Não, isso é um hobby que você tem, continua tendo, não é isso. Não é isso que ele está falando aqui. É aquela paixão que vai satisfazer o teu prazer, o teu ego. Mas o dia seguinte você precisa de mais. Sabe por quê? Porque aquilo deixa um vazio no seu coração corrupto. Aquilo não preenche você. Essas paixões mundanas não preenchem a sua vida. Então cada vez você quer mais. Por isso a droga, né? A droga produz exatamente isso. Você se droga, você tem um prazer ali muito grande, e aí quando acaba o efeito da droga você quer mais, por isso que se vicia. É que nem o álcool, você bebe e aí você, pô, eu tô legal agora, mas aí daqui a pouco vem aquela ressaca, não vou beber mais, daqui a pouco você tem a vontade porque você está viciado e tal. E isso são paixões mundanas. Então a graça, ela nos instrui, ela nos ensina a renunciar a esse tipo de coisa, a impiedade. O que é impiedade? É uma vida sem Deus. Mas, e aqui, ó, vivamos neste mundo de maneira, e ela diz sim, a graça diz sim, para quê? Para um estilo de vida diferente, que é um estilo de vida o quê? Sóbria, uma vida de maneira sóbria, justa e piedosa. Sóbria, o que é sóbria? Quando você está sóbrio, é uma disciplina pessoal, você tem disciplina, pô, vou acordar, vou trabalhar, eu tenho tempo para minha esposa, para os meus filhos, tempo para o trabalho, tempo para Deus, tempo para eu curtir os meus hobbies, é uma leitura, um jogo de futebol, é mexer com o carro, é passear com o carro, é viajar. É tempo, é uma disciplina pessoal que você tem. Que mais? Uma vida justa. Justa com o quê? Nós não somos justos. A Bíblia diz que não há um justo sequer, mas é justo que ele fala no relacionamento. Você não vai prejudicar ninguém. Você tem o seu colega de trabalho, o seu amigo, você fala, pô, se eu passar uma rasteira nele aqui, nesse meu colega de trabalho, eu vou me sobressair no emprego e ele vai dançar. Pode ser até que ele seja despedido. Não, está errado. Está errado, você tem que ser justo com os seus amigos, com o seu cônjuge, com seus filhos. É um relacionamento pessoal, com o seu chefe, com os seus amigos, com os seus subalternos. Você tem que ser justo. Ah, mas o governo não é justo comigo, não interessa. Você não pode pagar na mesma moeda. Você tem que ser justo. Vai fazer o quê? Existem leis, mas as leis hoje não são aplicadas a todo mundo. Mas não interessa, existem leis. Você tem que se preocupar em agradar, sabe a quem? A Deus, não aos homens. Agrada a Deus, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar,
ele é teu refúgio, a tua salvação. E você tem que ter um modo de vida onde fala assim, bom, quem aprova o meu modo de vida? É o Zé, o Mané, o fulano, o ciclano? Não, é Deus que está olhando como que você vive. É Ele que tem que aprovar o seu modo de vida. E fim de papo. É isso que a graça nos ensina também. É legal, né? Que a graça ela não é uma desculpa para o pecado, né? Mas é uma forma de vencer o pecado. Olha quanta coisa que a graça, essa simples palavrinha, a graça, que é de graça, que é o fato, mas olha o que ela faz, né? Ela traz a salvação, ela nos ensina a evitar um tipo de vida e nos compele a executar outro tipo de vida, a estar em outro tipo de vida. Fantástico isso, né? E agora, o versículo 13 diz assim, ó, aguardando o quê? A bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus. Olha o que ele fala aqui, e Salvador, vírgula, quem? Cristo Jesus. Então é incrível que assim, quem é a bendita esperança? É Cristo Jesus. A volta de Cristo. Jesus ele veio uma vez. Lembra lá que fala em João, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus, abrindo um parênteses aqui, Jesus, os judeus esperavam um libertador político e Jesus veio libertar as almas, ele veio salvar as almas da condenação eterna. Por isso que eles não o receberam. Então ele veio como cordeiro para morrer por você. Só que a segunda vinda dele, ele vai vir como leão da tribo de Judá, ele vai vir para reinar. Então essa que ele fala aqui, ó, aguardando a bendita esperança, é a volta de Cristo. Cristo vai voltar. Existe, qualquer dia a gente vai fazer um estudo aqui, é um estudo profético, né? De alguns sinais da volta dele. Ele está para voltar, eu tenho muita convicção que, não vou dizer a qualquer momento, vai levar alguns anos, mas alguns indícios, algumas coisas estão já se movendo para preparar a volta de Cristo. E ele vai voltar. E é isso que a graça nos diz, que é a nossa bendita esperança, né? Então assim, aquele que olha para o céu, para a bendita esperança, vai andar corretamente na terra. E outra coisa mais incrível ainda, pergunta, se você tem outra religião, vamos supor, eu falo assim, qual é a sua religião, Marcelo? Eu não tenho religião, eu sou cristão. O cristão é um relacionamento com Cristo. Eu sigo pura e tão somente tudo aquilo que está escrito aqui. Aí se você frequenta uma outra religião, pergunta para o seu líder lá, quem é Jesus Cristo? Ele nunca vai falar que é Deus. Ele vai falar, ele é o Filho de Deus, ele é um profeta, ele é um grande profeta que existiu, ele é um cara que tinha o grau não sei quanto, 33, tal. Ninguém vai falar o que ele é. Ele é o próprio Deus. Por isso que uma vez eu dei um estudo aqui e falei assim, quem que matou Jesus? Foram os judeus ou foram os romanos? Ninguém matou Jesus. Ele não é passível de ser morto, porque ele é o próprio Deus. Ele entregou a sua vida em seu favor, no meu favor, em meu favor. Entendeu? Então aqui já afirma isso, ó. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus, Salvador, Cristo Jesus. Está aí. Então, olha o que a graça nos proporciona também. Fazer com que a gente aguarde a volta de Cristo. E aqui por último, a graça que nos redime e purifica, no versículo 14, ó, que se entregou a si mesmo por nós para nos remir é resgatar, de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Olha que fala aqui, né? O que é a obra de Cristo? Nos resgatou da iniquidade, nos purificou, ele está formando um povo exclusivo para ele, né? E é um povo que zelou, consagrado às boas obras. Lembra que eu te falei aqui? Que é o seguinte, não é porque você vai fazer boas obras que você vai merecer a salvação, não. Depois que você é salvo, depois que você começou a viver uma vida pela graça,
observando tudo isso, você, do seu coração, você vai fazer boas obras. Sabia disso? É incrível. E olha, escreve o que eu estou te falando, isso brota do seu coração. Brota. Você vai passar a ver, às vezes, algumas pessoas, com olhos diferentes. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Eu tenho uma casa no interior que estava em construção, já vendi a casa e tal, mas ela estava em construção e minha casa foi invadida. Olha, você não faz ideia o ódio que eu fiquei daquela pessoa. Pequei, porque eu tive ódio, muito ódio daquela pessoa. E aí eu falei, nossa, e agora o cara invadiu minha casa, quem é ele? Sabe? Eu orei para Deus, falei, Senhor do céu, me tira esse ódio do coração. Olha, não passou um dia, eu fiquei pensando no cara, eu falei, pô, coitado do cara, né? Ele tá lá, pô, né? Aí eu falei pro meu empreiteiro, falei assim, olha, o senhor vai lá, dá uma olhada, conversa com ele, vê, de repente, o senhor dá uma enxada para ele, ele limpa, fica limpo o terreno da minha casa, tem minha casa construída, eu dou até a chave da edícula, tinha uma edícula para ele se abrigar da chuva, e aí eu dou uma grana para ele limpar o terreno. Olha como Deus, isso veio de mim, não, Deus mudou meu coração. Bom, o resumo da história é quando esse meu amigo, meu empreiteiro, deu a enxada para o cara, ele falou, ô, seu Marcelo, é o seguinte, deu a enxada para o rapaz lá, ele já vazou, tirou tudo da casa dele e foi embora. Eu dei a enxada para ele fazer um negócio e o cara foi embora, entendeu? Mas Deus mudou aquele ódio que eu tinha no meu coração, mudou numa boa ação, uma obra, queria ajudar o cara. Isso foi de coração. Aí você fala, pô, como pode? Como pode? É Deus que faz isso e tira com a mão. É impressionante isso. Bom, então, gente, o que eu quero dizer é assim, a fé verdadeira, essa fé que veio através da graça, ela gera transformação na sua vida. Ela tem que gerar transformação. A fé verdadeira produz transformação verdadeira. Isso que aconteceu comigo não foi da boca para fora. Pô, minha mulher falou assim, nossa, você mudou, né? Da água para o vinho. Eu falei, mudei. E graças a Deus que eu mudei. É Deus que faz você enxergar as coisas de uma outra forma. Então, gente, para a gente concluir aqui, ó, examina se a sua vida está sendo moldada pela graça ou pelo mundo. Avalia isso, né? Pede para Deus te ajudar a avaliar esse tipo de coisa. A fé que você recebeu de Cristo quando você aceitou a Cristo, e se você não aceitou, está na hora de você aceitá-lo, é para obedecer somente a Cristo. Não é para você obedecer ao isso, aquilo, aquele outro, essa imagem, aquela imagem, a pedra, os cristais, não, né, as pulseirinhas, aqueles negócios, não, é para você obedecer somente a Cristo. A graça, ela não, que a gente viu aqui, ela não apenas perdoa, ela transforma, ela ensina, ela corrige você. E por fim, Deus, ele não quer apenas salvar a tua alma da condenação eterna, ele quer te transformar à imagem de Cristo. Então assim, você vai continuar sendo pecador? Vai continuar sendo pecador. Você vai continuar pecando? Vai continuar pecando. Mas a graça vai te ensinando para você entrar numa vida santificada, numa vida piedosa. A vida piedosa é aquela vida que a gente considera a Deus, não uma vida impiedosa que não quer saber de Deus. Tá bom, gente? É isso que eu tinha para falar para vocês. Avaliem, meditem sobre essa graça maravilhosa que Deus nos dá. Esse texto, quem quiser ler o livro de Tito, é muito legal esse capítulo 2 aqui, tá bom? E é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo amado, o próprio Deus, que eu peço para que vocês possam ser transformados por essa graça maravilhosa. Amém.